Olha, falando do ponto de vista da economia, eu já falei aqui que eu não concordo, né, que 20 milhões de dólares é uma ninharia. E eu sempre lembro aqui, essa coisa de ser a oitava economia no mundo, isso é uma praga para nós, porque quando a gente olha para o PIB per capita, que é o que revela qual é a condição e a qualidade de vida que a gente tem no Brasil, distribuição de renda, desigualdade social, o Brasil está na posição 65. Então, vamos relativizar, se é para relativizar 20 milhões de dólares, vamos relativizar a oitava economia do mundo com um dado extremamente relevante, que é isso, temos um PIB que, somada à riqueza, ali em comparação com os outros países, ficamos em oitavo lugar, e temos uma distribuição de renda, temos uma capacidade de geração de renda para a população brasileira que ocupa a posição 65. Então, não é bem assim. Nós somos um país pobre, de renda média baixa, com muitos problemas de produtividade, de complexidade tributária, de um Estado que nos custa caríssimo e não nos devolve nada. Então, se for para relativizar 20 milhões, então vamos colocar o Brasil no tamanho que ele realmente é, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e da capacidade econômica que a gente tem para crescer. Qual é o critério, então, para esse ranking, hein, Thaís? Não, Qual é o critério da oitava economia do mundo... Para que nós sejamos a oitava economia, isso? A soma do PIB. A soma do PIB em dólares, quanto que o Brasil consegue produzir, a soma do PIB brasileiro em dólares, dá 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, mais ou menos, no câmbio de hoje, um pouco mais de 2 bilhões e 200 bilhões de dólares no câmbio de hoje, nos coloca no oitavo lugar na soma do PIB geral, né? Só para a gente ter uma ideia, o PIB da China é de 15 trilhões de dólares, né? Quer dizer, sem outras considerações, apenas o PIB. Sem outras considerações. Apenas o PIB em dólar nos coloca como a oitava economia do mundo. Quando a gente pega o dado de PIB per capita, a gente fica atrás de muitos países, inclusive da Argentina, que está empobrecendo. A gente tem alcançado, a gente está caminhando para alcançar a Argentina. Na verdade, é a Argentina que está perdendo e vai nos alcançar para baixo. Não é a gente que está superando o PIB per capita da Argentina, é a Argentina que está perdendo o PIB per capita. Veja o que está acontecendo nos últimos anos, Zé Paulo. A economia brasileira cresceu 1% em 2017, 1% em 2018 e vai crescer menos de 1% em 2019. A população brasileira tem crescido mais ou menos 1% nesses últimos anos. Ou seja, se a gente cresce 1% e a população cresce 1%, tem distribuição de renda? Tem geração de renda? Não tem. O PIB per capita fica estagnado. E está assim há 10 anos. Então, a gente não pode, tem que ter muito cuidado para fazer essa comparação, para a gente não colocar esse ufanismo de dizer, somos a oitava economia do mundo. Somos sim, eu costumo dizer, e eu falo isso muito, o Brasil é um investimento inevitável. Quem quiser fazer investimento grande, de grande porte, de longa maturação, no mundo inteiro, vai ter que vir investir no Brasil. Isso é um ponto positivo para a gente. Só que essa coisa de dizer que a gente é a oitava economia do mundo, que temos um mercado consumidor de 210 milhões de pessoas, essa fronteira não existe mais com o tal do blockchain. Hoje em dia, o consumidor está em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, o mundo está caminhando para transacionar muito mais serviço do que produto. E nós nem alcançamos uma competitividade importante ainda para fazer parte do que ainda resta do comércio de produtos no mundo. Pelo contrário, a gente vende grão de soja e compra máquina. Então, eu não estou desqualificando o Brasil aqui de forma nenhuma. Pelo contrário, eu estou colocando o seguinte, vamos olhar para aquilo que é prioridade no Brasil. Nós temos que melhorar a distribuição de renda, nós temos que melhorar a capacidade de produção do trabalhador brasileiro, né? Nós temos que diminuir o custo do Estado, o quanto nos custa manter esse Estado do tamanho que ele é. Nós temos que repensar todo o sistema tributário. Está aí, talvez, o melhor momento da história recente para a gente rever o sistema tributário brasileiro. Tudo isso tem um ponto positivo. Tem uma agenda positiva de infraestrutura, tem uma agenda positiva de privatizações, de concessões, de melhoria na regulação para tornar o Brasil mais eficiente. Tudo isso é o que a gente precisa fazer. Sempre pensando que temos
13 milhões de desempregados e a gente precisa dar um jeito de tocar essa agenda e, ao mesmo tempo, trazer essas pessoas de volta para o mercado de trabalho para que elas possam, de novo, gerar renda. Então, se for para colocar as coisas no tamanho que elas realmente são, nós não podemos desconsiderar esse quadro que eu acabei de colocar aqui.